Vamos começar hoje com o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é um tipo de movimento em duas dimensões. Nós vamos ver este e outro tipo de movimentos em duas dimensões. O lançamento oblíquo é um movimento em duas dimensões que na vertical ele tem a influência da gravidade, como é o movimento de lançamento vertical e queda livre. Vamos ignorar a resistência do ar para facilitar cálculos e facilitar a compreensão do movimento. Nós vamos ter a aceleração da gravidade g, como no movimento dos verticais que nós já tínhamos visto, e vamos considerar a velocidade inicial pode ser decomposta, pode ser composta por dois componentes, que é a velocidade inicial vertical, que a gente vai chamar de V0y ou VY, e a velocidade inicial horizontal, que nós vamos chamar de V0x ou Vx. Está aqui na figura ao lado, você pode ver aí as componentes em azul e a velocidade inicial em vermelho. A decomposição do vetor velocidade ele vai se dar dessa maneira aí. Nós temos aí do lado um vetor vermelho, que é o vetor velocidade, V, e ele vai ser decomposto nas componentes vertical, Vy, e horizontal, Vx. O valor da decomposição depende do ângulo θ, que é o ângulo de inclinação em relação à horizontal do vetor velocidade. Dessa maneira, a velocidade inicial em x vai depender da velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo de inclinação, o ângulo θ. Então, a gente vai ter que V0x é igual a V0 vezes o cosseno de θ. Cosseno, pessoal, aquele cosseno lá que a gente viu em triângulos. V0y, que é a velocidade vertical, vai ser igual a V0 vezes o seno de θ. Cosseno é horizontal, seno é vertical. A gente tendo Vx e Vy, para determinar Vx, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, onde vai ter que V é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, tirando a raiz dessa soma. Ok? Bem, as fórmulas do lançamento oblíquo, elas vão ser as mesmas fórmulas dos movimentos que nós já conhecemos. Tendo que, na vertical, o movimento oblíquo é um movimento uniformemente variado, que é o move, e na horizontal a gente vai ter um movimento uniforme. O que liga o movimento vertical e o movimento horizontal é o tempo entre eles, certo? Então a gente vai ter aí essas equações, onde a velocidade vertical depende da velocidade inicial vertical menos a gravidade vezes o tempo. A posição vertical, no caso a altura, vai depender da altura inicial mais a velocidade inicial na vertical vezes o tempo menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A velocidade vertical ao quadrado é igual à velocidade inicial vertical ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura que ele variou. E a posição horizontal, no caso a distância horizontal, vai ser igual à distância inicial vezes a velocidade horizontal vezes o tempo. O alcance é a distância horizontal máxima que o projétil vai alcançar com um movimento oblíquo. Dessa maneira, o alcance ele pode ser calculado com o tempo ou sem o tempo. Se nós calcularmos com o tempo, vai depender da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de inclinação vezes o tempo que ele levou para chegar no fim. Se nós não soubermos o tempo, nós vamos usar a segunda equação. A, que é o alcance, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno do dobro do ângulo. O dobro do ângulo que foi lançado inicialmente, dividido pela gravidade. Além do alcance, nós vamos encontrar a altura máxima. A altura máxima também é caracterizada pela velocidade vertical igual a zero. É um detalhe importante. Neste caso do movimento oblíquo, no movimento vertical, você vai ter
que a velocidade no ponto mais alto da trajetória é zero. No movimento oblíquo, a velocidade no ponto mais alto da trajetória é igual à velocidade horizontal. A velocidade vertical no ponto mais alto da trajetória é zero. Ok? No ponto mais alto da trajetória, a altura máxima vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo θ, dividido por 2 vezes a gravidade. Ok? Bem, vamos considerar uma questão para entendermos o assunto, como é que usa essas fórmulas. Duas pedras são lançadas do mesmo ponto no solo no mesmo sentido. A primeira tem a velocidade inicial de 20 metros por segundo e forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, enquanto para outra pedra este ângulo é de 30 graus com a horizontal. Qual é o módulo da velocidade inicial da segunda pedra, de modo que ambas atinjam o mesmo alcance? Despreze a resistência do ar. Para que as duas tenham o mesmo alcance, nós vamos usar a fórmula do alcance que não usa o tempo. Então, vamos ter que V0 ao quadrado vezes o seno do dobro do θ dividido pela gravidade. Usando essa aí para a segunda equação, para a segunda pedra, nós vamos ter que a velocidade inicial, que é o que eu quero descobrir, ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes o ângulo de inclinação, no caso 2 vezes 30, dividido pela gravidade, que é 10, vai ser igual ao alcance da primeira pedra. O alcance da primeira pedra é marcado por velocidade inicial 20 ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes 60, já que 60 é o ângulo de inclinação com a horizontal, dividido por 10, que é a gravidade. Dessa maneira, nós vamos ter que 400, que é o 20 ao quadrado, é igual a 10 vezes o seno de 120, 2 vezes 60, né, 120, dividido por 10 vezes o seno de 60, que é 2 vezes 30. Como o seno de 120 é igual ao seno de 60 e 10 é igual a 10, nós podemos cortar o de cima com o de baixo e vamos ter que V0 ao quadrado é igual a 400. A raiz quadrada de 400 é igual a 20. E dessa maneira, nós encerramos a aula de hoje. Muito obrigado.